Vamos lá? Vamos dar início a esse nosso encontro que é importantíssimo. Nesta Semana da Paixão, a última semana de Jesus, ele nos deixa aí um legado muito importante para que nós possamos refletir sobre tudo o que aconteceu nesses dias com Jesus, tanto no domingo de Ramos, a segunda-feira, a terça, a quarta e a quinta-feira, onde será executada a última ceia, poucas horas antes de Jesus caminhar para a cruz. E durante todo esse percurso, durante todas essas passagens, elas estão repletas de mensagens que nós devemos acatar, que nós devemos receber para melhor conduzirmos a nossa espiritualidade e a nossa vida cristã. Quinta-feira da Paixão, a última ceia. Bem-vindo a todos, espero que estejam bem e que onde dois ou mais em meu nome estiverem reunidos, eu lá estarei. Então ele aqui está conosco. Hoje é noite de mesa posta, mas não é sobre comida, é sobre entrega. Uma mesa que dividiu o mundo, uma mesa que divide ainda o mundo. Os que se sentam com Jesus e os que se levantam para traí-lo. O que você faria se você soubesse que hoje é a sua última ceia? Qual seria a sua reação? Como você agiria se você soubesse que esta é a sua última ceia? Antes da cruz, Jesus nos deixou um prato. Antes da dor, ele nos serviu amor. Hoje não é só quinta-feira. Hoje é o dia em que o Cordeiro partiu o pão. Jesus sabia que ia ser traído. E mesmo assim, Jesus serviu o pão. Isto é amor, não é religião. A ceia foi o último jantar de Jesus, mas é o primeiro chamado para quem quer segui-lo de verdade. E nós vamos aqui contextualizar para você entender o que foi esta última ceia e qual é a mensagem que ela nos marca até hoje. Hoje é quinta-feira da Semana da Paixão, a última semana de Cristo conosco. O que nós vamos reviver juntos agora é o coração da fé cristã, é a ceia. Jesus, ele está nesse momento a poucas horas da cruz, mas antes de caminhar para o Calvário, antes de caminhar para a cruz, ele decide reunir os seus discípulos em torno da mesa. A preparação da ceia. A preparação da ceia, nós temos essa passagem em Lucas 22, de 7 a 13. Jesus, ele envia Pedro e envia João com uma missão específica, que era preparar o lugar onde ele e os discípulos celebrariam a Páscoa. Essa ordem mostra que Jesus ele estava no controle. Jesus estava no controle de cada detalhe, mesmo sabendo que a cruz se aproximava. Ele não foi levado pelos acontecimentos. Ele, ao contrário, ele os guiou. Ele guiou os acontecimentos com intenção e propósito. Ao dizer, ide, prepara-nos a Páscoa, ele revela que a entrega seria voluntária e que o plano de Deus estava em pleno andamento naquele momento, quando ele dá ordem a João e a Pedro para que organizassem a ceia. Quando nós confiamos em Deus, até o desconhecido ele já está preparado. Lembre-se disso. A ceia do Senhor ela está em Lucas 22, de 14 a 20. Ao tomar o pão e o vinho, Jesus não apenas compartilha uma refeição, mas ele estabelece algo eterno. Ele estabelece a ceia da nova aliança. O pão representa ali o corpo entregue por nós e o cálice, o sangue derramado para selar a nova relação entre Deus e a humanidade. Não baseada em sacrifícios mais de animais, mas no sacrifício dele mesmo. É um pacto de amor, um perdão e reconciliação. A ceia, ela passa a ser a memória viva e o compromisso contínuo para todos aqueles que creem em Jesus, nosso Salvador. Vamos para uma visão mais teológica da ceia. A ceia, ela não é apenas memória. A ceia não é apenas memória. Ela é compromisso, ela é um pacto. Ela é alimento espiritual. Ao tomar o pão e o vinho, Jesus não apenas compartilha uma refeição, mas ele estabelece ali naquele momento algo eterno.
A ceia é a nova aliança. O pão que representa o seu corpo foi entregue por nós. E o cálice, o sangue derramado para selar uma nova relação entre Deus e a humanidade. Não baseada nesse sacrifício de animais, como eu disse, mas ao sacrifício dele mesmo. É um pacto de amor, perdão e reconciliação. A ceia passa a ser memória viva e um compromisso contínuo para todos aqueles que creem. A ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, ela vai além de um simples memorial simbólico. Na teologia cristã, especialmente à luz do Novo Testamento, ela é memória viva, ela é um pacto ou aliança, ela é alimento espiritual. A ceia, ela é memória viva quando Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." Lucas 22:19. Não se trata de recordar um fato antigo, um fato que se passou, mas de tornar presente no espírito e na fé o sacrifício de Cristo, trazendo o seu poder e o seu significado até os dias de hoje. E a ceia representa também o pacto, a aliança. Jesus, ele declara: "Este cálice é o Novo Testamento, é a aliança no meu sangue." Lucas 22:20. A ceia, ela sela essa nova aliança. Ela sela a nova aliança profetizada por Jeremias. Jeremias 31, de 31 a 34, aonde o perdão dos pecados e o relacionamento direto com Deus, eles não dependem mais da lei escrita, mas de um coração regenerado, de uma graça oferecida pelo sangue de Cristo. E a Santa Ceia, ela representa também o alimento espiritual, como ensina Paulo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10:16. Participar da ceia é comungar com Cristo, é ser nutrido espiritualmente, renovado na nossa fé, é santidade, é unidade com Ele e com o corpo, é a igreja. Em resumo, a ceia, ela é memória que alimenta. A ceia, ela é o pacto que compromete a presença que transforma. Não é só um gesto religioso, ela é um reencontro com a cruz, com o perdão e com a comunhão. Fazer isto em memória de mim é um chamado à continuidade. E lembrar com o coração, não apenas com a mente. O traidor à mesa. A passagem que vemos em Lucas 22, de 21 a 23. Jesus, ele revela: "Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa." Mesmo sabendo que ele seria traído, Jesus permite que o traidor se sente à mesa. Isso mostra que o amor de Cristo alcança até os que rejeitam, até os que nada querem com ele, porém nada escapa dos planos de Deus. A presença de Judas ali revela que a ceia não é para os perfeitos, mas para os que precisam de graça. E que a mesa de Jesus também é um lugar de confronto com o próprio coração. Mostra que o inimigo pode estar perto, mas não fora dos planos de Deus. Lembre-se sempre disso. É uma reflexão que nós devemos fazer. Mesmo sabendo da traição, Jesus oferece a ceia. Ele nos ama apesar de nós. A disputa sobre quem é o maior, nós vemos ela em Lucas 22, de 24 a 30. Lucas 22, de 24 a 30. Logo após a ceia, ao invés deles refletirem sobre o sacrifício de Jesus, os discípulos começam ali a discutir quem entre eles seria o maior. Quem entre eles ali estaria numa situação privilegiada, teria maior importância. Isso mostra como o coração humano ele é propenso ao ego, mesmo em momentos sagrados. Jesus então corrige com firmeza, com amor, ensinando que no reino de Deus, grandeza não se mede por posição. Cuidado com isso, isso vale para você. Mas a grandeza se mede por serviço e humildade. Logo após a ceia, em vez deles refletirem sobre aquele sacrifício de Jesus Cristo, eles começam a discutir entre eles quem estaria numa posição melhor. Isso mostra essa fragilidade de ego do coração humano. Jesus, então, corrigindo, ele apresenta a grandeza do reino. Ele diz que essa grandeza se mede com muita humildade. A chave espiritual que você deve ter
é que a mesa de Jesus não é lugar de status, ela é lugar de serviço. E nós temos também a passagem do lavar dos pés, que aparece em João 13, de 1 a 17. Jesus, ele tira a capa, pega a toalha, vai lá e lava os pés dos discípulos. Isso era um gesto chocante na cultura da época. Na cultura da época isso chocava, né? Ao tirar a capa e pegar a toalha e lavar os pés dos discípulos, Jesus ele assume a posição de servo, algo impensável para um mestre na cultura da época. Era uma tarefa apenas reservada aos escravos. Com esse gesto, ele ensina que o reino de Deus, quem lidera serve, e o verdadeiro amor ele se expressa nas atitudes humildes, nas atitudes práticas e não apenas nas palavras. Se eu, Senhor Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. No reino de Deus, a grandeza ela nunca vai ser medida por títulos, nem por visibilidade ou por aparência de santidade. Jesus deixa claro, o maior é aquele que serve. Isso está em Lucas 22, 26. Ele não elogiou quem fazia longas orações, ele não elogiou quem orava em público, ou elogiou quem se vestia como religioso, mas ele valorizou quem lavava os pés, quem cuidava em silêncio, quem amava com ações. A verdadeira espiritualidade, ela não é exibida, ela é vivida no oculto. A verdadeira espiritualidade é vivida no simples. A verdadeira espiritualidade, ela é servir sem esperar aplausos. A humildade prática é quando você se dobra para levantar o outro. Ali vai estar a essência da humildade prática. No céu, os tronos são reservados para os que aqui na terra aprenderam a carregar toalhas. Cuidado. O novo mandamento vem de João. João nos apresenta ele em 13, de 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É o que traz João. Não é apenas amar, é amar como ele amou, lavando os pés, partindo o pão e entregando a vida. E nós temos a oração sacerdotal, em João 17. Jesus, ele ora por ele, pelos discípulos e por nós, os que iríamos crer na palavra. Antes da cruz, Jesus ora por 3 grupos. Antes da cruz, Jesus ora por ele mesmo, pedindo força para glorificar o Pai. Jesus ora pelos discípulos, pedindo proteção e santificação e unidade para eles. E Jesus ora por nós, os que creriam através da palavra, os que virão a crer através da palavra. Essa oração mostra que Jesus ele pensou em cada um de nós naquela noite. E ele intercedeu para que nós fôssemos unidos, para que nós fôssemos firmes na verdade e guardados do mal. É uma oração de amor que atravessa os tempos. Ele ora pedindo unidade, ele ora pedindo verdade, ele ora pedindo proteção. E lembra de mim e lembra de você antes de ir para a cruz. É algo que você não deve esquecer. Relembre todos os dias se você precisar. Jesus nos deixou um memorial. Jesus nos deixou um modelo. A ceia, ela é memória viva. O lavar dos pés, ele é um chamado diário. Isso que você tem que trazer junto de você e não se esquecer. Se a nossa conversa hoje te sensibilizou, curta, compartilhe e se inscreva em nossos canais. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E saiba que, enquanto eu estiver respirando, estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Deus tem um propósito para você. Siga em fé e sempre leia a Bíblia.